Graça e paz no é do Cordeiro, que Deus abençoe nesta tarde gloriosa. Vim trazer um ensinamento onde que Deus ele tem proporcionado, testificado e operado com poder e glória. 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 6 em diante, aonde que o apóstolo Paulo traz para a igreja. Diz assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te difere e que tem tus que não tens recebido, e se o recebeste, por que te glories, como se não o houveram recebidos? Glória a Deus, meus irmãos. Esta carta a qual que Paulo tenha liberado mediante aos homens, mediante ao povo, mediante aquela igreja de Coríntios, a qual que testifica a obra que Paulo e Apolo foram os últimos, a qual foram chamados como apóstolo mediante a verdade dos homens, mas testificando na operação da grandeza daquele a qual que tem testificado a operação dos céus, pelo governo celestial com grande preço, até mesmo sendo repudiado por este mundo e sendo até mesmo comparado muitas das vezes que as pessoas não falam, chamados como lixo. E ele coloca muitas das vezes as pessoas mediante aquilo a qual que o Senhor tem falado como escória. Mas o Deus de poder, o Deus de glória, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, como Paulo deu exemplo, e assim também foi levantado Timóteo, um homem idôneo, um homem segundo a vontade de Deus, que ali também vinha com a vontade daquele a qual que o ensinou e deu exemplo, Paulo, assim era Timóteo também trazendo sobre a noiva do Cordeiro um ensino de glória, de poder, de unidade e de avivamento na verdade. Então eu deixo para a meditação da igreja o conserto que Paulo trouxe pelo envolvimento da perseguição, pelo caminho da trajetória, pelo caminho desígnio daquele a qual que chamou, que é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Para ser apóstolo não é fácil. Muitas das vezes as pessoas querem ter o título, mas não querem viver o chamado. Então entenda bem isso, meu irmão, porque os tempos estão se afunilando e aqueles que falam que servem a Cristo, eles têm que estar preparados para entender que a morte é consequência do processo e o processo é consequência da glória. E a glória é a revelação daquele a qual que nos designou para do caminho das trevas para a maravilhosa luz. Temos que entender, irmão, porque o processo da salvação, da certificação e da operação manifesta por todo o poderoso Deus começa quando eu e você permite que o nome de Jesus seja glorificado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu peço aos irmãos que compartilhem, dê like, e assim o nome do nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Deus, o Eterno em todos os teus caminhos, o Santo de Israel, ele venha fazer parte das tuas vidas, dos teus caminhos, dos teus projetos, e que a verdade de Cristo venha permanecer sobre você. Aqueles que são chamados como apóstolo, neguem as tuas vontades e viva a vontade do Todo-Poderoso Deus, porque o Deus de vitória, o varão de guerra, fala: aqueles que estão cheios do Espírito não temem a morte, mas sim vence ela, porque o plano desta matéria termina nesse plano, mas a alma e o Espírito volta para o dono da vida, e o plano só apenas continua. Seguimos para a eternidade, porque o caminho da eternidade é o caminho que foi estabelecido por aquele a qual que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Medite nessas palavras e ouve bem que o Rei da Glória está te chamando para um plano novo, um plano de certificação e um plano de exaltação. Eu peço que curvem as tuas cabeças e vamos orar para a glória de Deus. Deus Pai eterno e poderoso,
nesta tarde gloriosa, onde que o homem desaparece e some, e o Rei da Glória cresce com os teus ensinos, fundamentos, sabedoria e justiça do eterno Deus. Caminho, Senhor, dentro da tua vereda, Pai, pedindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e todos que crêem digam amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, para a glória de Deus e pela misericórdia, pastor Ailton, mais uma vez, testificando o reino na tua vida, em nome de Jesus. Amém.